Uma das principais operações do reino de Satanás é a oposição, manifestada no que chamo de espírito do anticristo. Este, como veremos, é distinto da única pessoa chamada anticristo, que, por sua vez, é diferente dos muitos anticristos que surgiram ao longo da história. Este espírito e essas pessoas são explicados nos ensinamentos de João. Ele adverte, crianças, é a última hora, e assim como você ouviu que o anticristo está chegando, mesmo agora, muitos anticristos apareceram. A partir disso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram realmente nossos. Pois se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que ficasse evidente que todos eles não são nossos. Mas você tem uma unção do Santo, e todos vocês sabem que não escrevi para vocês porque você não sabe a verdade, mas porque você sabe disso e porque nenhuma mentira é verdadeira. Quem é o mentiroso exceto aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai, ou 1 João capítulo 2 versículo 18 a 23. Deixe-me esclarecer o verdadeiro significado do termo anticristo. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que corresponde exatamente à palavra hebraica Mashiach, da qual obtemos o Messias. Então, quando dizemos anticristo, isso significa antimessias. Com isso, John se referiu a um indivíduo que capturou a imaginação de muitas pessoas, alguns que nem conhecem a Bíblia. Porém, muitos não têm conhecimento sobre esse indivíduo conhecido como o anticristo. Embora Jesus fosse conhecido por sua beleza e carisma, a personalidade e caráter do anticristo serão desagradáveis. Jesus sempre falou a verdade, enquanto o anticristo apenas proferiria falsidades. O anticristo ficará maravilhoso, seja charmoso e bem-sucedido. Ele será o vencedor final e aparecerá como um anjo de luz. Nesse sentido, o anticristo será um Messias satânico em vez do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. No livro de 1 João capítulo 2, versículo 18, o autor menciona tanto o anticristo quanto muitos anticristos. De acordo com o texto, existe um espírito associado ao anticristo, e esse espírito acabará por levar ao surgimento do anticristo, que liderará a humanidade em uma rebelião contra Deus durante o fim dos tempos. Em outras palavras, embora o mundo ainda espere para ver a revelação final do anticristo, há pequenas prévias desse homem e sua missão por vir. Estes são os anticristos com um O minúsculo. Embora comumente chamemos este próximo líder mundial, o anticristo, a Bíblia lhe dá muitos nomes ou títulos. Ele é conhecido como o homem da ilegalidade, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3, ninguém deve enganá-lo de forma alguma, pois isso não acontecerá a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem que pratica a iniquidade é revelado, o filho da destruição. Além disso, nos ensinamentos de João, lemos, de acordo com as Escrituras, no final desta era, um governante poderoso conhecido como Anticristo reinará sobre a humanidade por um breve período. Isto representa a manifestação final do mal. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, o espírito do Anticristo virá mais intenso, e nos encontramos lutando contra isso com mais frequência. Este espírito atua através de cada anticristo, marcas identificadoras deste espírito. João nos deu sinais distintivos do espírito do anticristo. Estes são de grande importância. A marca deste espírito é que ele nega que Jesus é o Messias. Como vemos em 1 João capítulo 2 versículo 22, em quem é o mentiroso mais aquele que nega que Jesus é o Cristo. E então João continua, ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Lembre-se disso, o espírito do anticristo não nega a existência de Deus. Na verdade, o anticristo reivindicará ser o representante de Deus, a divindade. O espírito nega que o Messias veio. Provavelmente acredita no Messias que virá, mas nega que o Messias já veio. A pessoa conhecida como anticristo, vemos 3 nomes para o mesmo ser, o anticristo, o homem da iniquidade, e o filho da perdição. E recebemos outro nome importante em Apocalipse 13. Esta é a parte da visão que João teve.
E o dragão estava na areia da praia. Então eu vi uma fera saindo do mar, tendo 10 chifres e 7 cabeças. E em seus chifres havia 10 coroas, e em suas cabeças havia nomes blasfemos. E a fera que viera semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os de um urso e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e sua ferida mortal foi curada, e toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Eles adoravam o dragão porque ele deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de travar guerra com ele? Apocalipse capítulo 13 versículo 1 a 4. Aqui vemos o quarto título, a besta, uma pessoa que vai surgir, a quem Satanás, o dragão, transmitirá seu poder. A visão de João de uma besta surgindo do mar, em Apocalipse 12, tinha principalmente o céu em vista. Agora a cena de sua visão mudou para a terra, e em sua visão ele estava na areia do mar. João se refere a esta criatura como uma besta, não um dragão, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12 versículo 3. Esta criatura simboliza alguém distinto de Satanás, representado pelo dragão, Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Embora esta besta seja distinta do dragão de Apocalipse 12, ele ainda está intimamente identificado com ele. Ele não é o dragão, mas é como ele porque o dragão também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que Satanás dará seu poder a essa pessoa? Porque isso permitirá que essa pessoa para ganhar domínio sobre toda a raça humana e convencer toda a humanidade a fazer a única coisa que Satanás mais deseja, vá adorá-lo. Seu objetivo tem sido um projeto de longo prazo, no qual ele trabalhou pacientemente durante muitos séculos. Uma imagem da besta foi erguida, e o mundo inteiro é ordenado a adorá-lo. Ao longo da história, os homens muitas vezes se curvaram à imagem de um governante político. O anticristo também é chamado de filho da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3, assim como Judas. João capítulo 17 versículo 12, enquanto eu estava com eles, eu os estava mantendo em seu nome, que você me deu, e eu os guardei, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da destruição para que a escritura se cumprisse. Este líder mundial é capacitado e apoiado por Satanás. Através deste homem, Satanás expressará seu desejo e autoridade. E isto, a besta aceita a oferta que Jesus recusou. Mateus capítulo 4 versículo 8 a 10, novamente, o diabo o levou para uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e ele lhe disse: todas essas coisas eu te darei se você cair e me adorar. Então Jesus lhe disse: vá embora, Satanás. Pois está escrito que você adorará o Senhor seu Deus e sirva apenas a ele. A besta e sua ferida. E eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferido, e sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo maravilhou-se e seguiu a besta. A recuperação da fera aumenta sua fama e autoridade. Todo o mundo se maravilha e segue a besta. 2 vezes depois, Apocalipse capítulo 13 versículo 12 e 14, esta recuperação é mencionada em conexão à adoração e devoção do mundo à besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 12, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e ele faz com que a terra e aqueles que nela vivem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lemos os termos o ferido e o curado. Este é realmente um anticristo que até imita Jesus em sua morte e ressurreição. O mundo vai acreditar nisso, e isso aumentará tremendamente sua fama e poder. Vemos então a autoridade e popularidade da besta. O poder da besta surpreenderá o mundo, levando as pessoas a acreditar que ele é invencível. De acordo com Danilo, o orador que tem habilidades de fala impressionantes não usará apenas uma linguagem sofisticada, mas também falará com falta de respeito sobre Deus. O anticristo é descrito como um homem cuja aparência era maior que a de seus irmãos. Muitas pessoas o acharão altamente atraente por causa de seu charme, eloquência e aparência marcante. O anticristo deixará de ser um líder regional a um líder mundial, um tirano global implacável, e finalmente, um deus.
As blasfêmias da besta, Apocalipse capítulo 13 versículos 5 a 6, uma boca foi dada a ele falando palavras arrogantes e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses, e ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo. Esses são aqueles que habitam no céu. Blasfemador pode ser um título mais preciso do que anticristo para este ditador do fim dos tempos. Este indivíduo é alguém que fala contra Deus e se opõe a tudo o que Deus representa, incluindo seu nome, sua morada, e os habitantes do céu. Alguns imperadores romanos blasfemaram contra Deus desta forma. Eles não cumpriram essas profecias, mesmo que prefigurassem sua realização. E ele recebeu autoridade para continuar por 42 meses. De acordo com a profecia bíblica, a besta será permitida agir sem restrições durante 42 meses, o que equivale a 3 anos e meio. A besta faz guerra contra os santos. Apocalipse capítulo 13 versículo 7, também lhe foi dado fazer guerra aos santos e para superá-los, e autoridade foi dada a ele sobre toda tribo, povo, língua e nação. O governo da besta perseguirá e extinguirá todos aqueles que não se curvam em adoração à besta, o anticristo e a trindade profana. Qual é a trindade profana? A primeira pessoa e pai da trindade profana é Satanás. O anticristo será o segundo membro e filho da trindade maligna. A terceira parte da trindade profana, os falsos profetas, guiarão a adoração do povo e a aclamação de volta ao anticristo. Satanás muitas vezes tenta imitar ou falsificar a obra de Deus para parecer ser como Deus. A estratégia comum de Satanás é imitar ou falsificar as criações de Deus para parecer ser como Deus. A chamada trindade profana, conforme vividamente descrito em Apocalipse 12 e 13, não é exceção. A Santíssima Trindade é composta por Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Satanás, o anticristo e os falsos profetas são a falsificação da sua trindade profana. O terceiro membro da trindade profana, o falso profeta, dirigirá a adoração do povo e louvor de volta ao anticristo. A Santíssima Trindade incorpora a verdade, o amor e a bondade infinitos. No entanto, a trindade profana exibe as características diametralmente opostas de engano, ódio e pura maldade. A palavra ficará completamente encantada pelo anticristo após este evento maravilhoso. Eles adorarão Satanás e também o anticristo. O anticristo não estará sozinho. O falso profeta é o último membro da trindade profana, conforme descrito em Apocalipse capítulo 13 versículo 11 a 18. Então eu vi outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres como os de um cordeiro e falava como um dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e ele faz com que a terra e aqueles que nela vivem adorem a última besta, cuja ferida fatal foi curada. Ele realiza grandes sinais para que ele até faça descer fogo do céu para a terra na presença de pessoas. E ele engana aqueles que vivem na terra pelos sinais que lhe foram dados para atuar no processo da besta, dizendo àqueles que vivem na terra para fazer uma imagem para a besta que teve o ferimento de uma espada e ganhou vida. E foi-lhe dado dar fôlego à imagem da besta para que a imagem da besta falasse e fazer com que todos os que não adoram a imagem da besta sejam mortos. E ele faz com que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e ele decreta que ninguém poderá comprar ou vender, exceto para aquele que tem a marca, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é o do homem, e seu número é 666. Esta segunda besta emerge da terra e não do mar. Embora ele pareça manso, gentil e benevolente, os chifres indicam que ele exercerá o poder. Jesus advertiu expressamente os seguidores para tomar cuidado com os falsos profetas, que podem parecer inocentes, mas podem causar muitos danos. Mateus capítulo 7 versículo 15, cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês em peles de cordeiros, mas por dentro são lobos vorazes. De acordo com Apocalipse capítulo 13 versículo 13, o falso profeta tem a habilidade para realizar milagres impressionantes, incluindo invocar fogo dos céus.
Ele levanta uma imagem do anticristo para adoração, dá vida à imagem, exige que todas as pessoas adorem a imagem, e executa aqueles que se recusam a adorar a imagem. Paulo declarou que o anticristo virá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9. Disse que o falso profeta exigirá que todos os indivíduos obtenham uma marca permanente, semelhante à forma como os escravos eram marcados no passado, para mostrar sua total lealdade ao anticristo e rejeição de Deus. Esta marca será necessária para engajar em quaisquer transações comerciais. Aceitar a marca resulta em morte eterna, Apocalipse capítulo 14 versículo 10. De acordo com a Bíblia, aqueles que aceitam a marca não estão apenas aceitando um sistema econômico mas também um sistema de adoração que rejeita Jesus Cristo. O número da besta é revelado em Apocalipse capítulo 13 versículo 18, lemos: uma marca na mão direita ou na testa. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar a Deus. Não estamos surpresos ao descobrir que isso também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Imita a marca de Deus sobre seu povo. Apocalipse capítulo 7 versículo 3 e 4, dizendo: não danifique a terra nem cele as árvores até que tenhamos selado os servos ao nosso Deus em suas testas. E ouvi o número dos que foram selados. 144.000 selados de cada tribo dos filhos de Israel. No turbilhão profético da revelação, onde as cabeças da besta se erguem e suas feridas se curam, somos confrontados com um cenário intrigante. As marcas, tanto de devoção quanto de exclusão, são gravadas na pele da humanidade. Enquanto testemunhamos a ascensão do anticristo e a trindade profana, surge a pergunta essencial. Em meio a enganos e poder aparentemente irresistível, como discerniremos a verdadeira marca da redenção? Não emaranhado de profecias e símbolos, a sabedoria contida não apenas em calcular o número da besta, mas em decifrar as marcas invisíveis em nossos próprios corações. Enquanto o mundo se encanta, que reflexões profundas a marca indelével de nossas escolhas deixarão em nossa jornada?